amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós temos um assunto que, além de ser interessante, ele instrui demais o espírita, aqueles que se interessam pelo espiritismo. Aqueles que já ouviram falar que o espiritismo é a terceira revelação, mas não sabe de onde vem, não é esta informação. Por que que o espiritismo é a terceira revelação? Vamos lá, vamos conversar sobre o capítulo 1 em Não Vim Destruir a Lei, que nos diz sobre as três revelações: Moisés, Cristo, Espiritismo. E dentro deste contexto, nós vamos então, obviamente, resumindo este capítulo, porque ele é um capítulo longo, e deixamos aqui a nossa recomendação, que de certa forma já conversamos em outros vídeos, de que nós sempre fazemos um resumo, não é, destes capítulos, mas incentivamos os irmãos espíritas ou não a tomarem o Evangelho segundo o Espiritismo e, após as nossas conversas aqui no vídeo, estudarem, se aprofundarem mais nessas lições. Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Invariável, imutável, perfeita é a lei de Deus. Esta que foi promulgada no Monte Sinai, não é? Os 10 mandamentos, que foram colocados para Moisés e que ele nos trouxe, estas leis são imutáveis, são invariáveis. A lei mosaica é aquela lei que foi promulgada no deserto, nos 5 livros que ele escreveu, porque ele havia necessidade de, ao conduzir aquele povo, aqueles hebreus que saíram do Egito com ele para irem para a Terra Prometida, ele tinha a necessidade de modificar o pensamento desses irmãos que estavam acostumados, cada um com a sua vida. Então ele precisava colocar uma disciplina, homogeneidade nesta transição, nesta migração que ele fez através do deserto. A lei de Deus está formulada então nos 10 mandamentos. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Por quê? Porque Deus nos colocou esses 10 mandamentos para que tenhamos todos o entendimento daquilo que Ele quer. E eu recomendo aos irmãos, mais uma vez, que se atenham ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1 e procurem lá os 10 mandamentos e leiam o que significa cada uma destas leis. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo do seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Este Moisés foi um espírito fantástico. Ele é um espírito que, se nós, um irmão, que se nós observarmos o tamanho da missão que ele tomou a si e concretizou, é algo que dentro do Velho Testamento, não é, dessas caminhadas missionárias que muitos deram no Velho Testamento, Moisés foi impressionante. Imaginem que ele tomou este povo, não é, esses hebreus que eram lá no Egito escravizados, tirou-os do Egito, foram perseguidos, ele escolheu o deserto porque era o caminho, apesar de mais difícil, o único que restava a ele para não ser emboscado pelo faraó, que tinha se arrependido, não é, de ter deixado que aquele povo fosse embora. E ali começou uma saga através desse deserto que continha entre 40 a 60 mil pessoas, durante também 40 anos de travessia. Durante esses 40 anos, aconteceram todas as situações possíveis com uma comunidade desta atravessando um deserto, não é?
fomes, revoltas, pessoas que queriam voltar para o Egito, que não acreditavam mais em Moisés, quando também não tinham água, e Deus supriu todas as necessidades durante toda esta travessia, não deixou que desanimassem, e Moisés os trouxe para a terra prometida, o qual ele mesmo não entrou, não é? Moisés foi recomendado a não entrar nesta terra prometida. E aí a história bíblica nos conta que ele despediu-se do seu povo nas fronteiras deste novo local onde eles iriam viver e desapareceu das vistas. E nós, então, dentro dessas mensagens bíblicas ou notícias da Bíblia ou de qualquer outra situação, não temos ou não sabemos o que aconteceu na realidade com Moisés. Cristo, a segunda revelação. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Aí nós colocamos um Espírito como Jesus, que a pedido do seu Pai, como ele diz no Evangelho de João várias vezes, eu vim em nome do meu Pai, eu vim porque o Pai me pediu que eu viesse, eu falo desta maneira porque o Pai me pede que eu diga a vocês, tudo ele se refere a esse nosso Criador, esse Pai maravilhoso que envia o Espírito mais puro, o Espírito mais generoso, o Espírito mais amoroso, que vibrava amor a tocar os solos aqui da nossa querida Terra, do nosso planeta, para nos transmitir as mensagens tão necessárias para nós cristãos que hoje estamos aqui ainda buscando entendê-las, porque Jesus é de uma profundidade espiritual sem limites. Por isso, é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Nós, em primeiro lugar, devemos nos colocar sempre com humildade para o nosso Criador, para Deus. E, em seguida, que é a base da doutrina de Jesus, amar o nosso próximo, colocar o nosso amor, a nossa fraternidade, o nosso entendimento para, depois de Deus, entender aquele que está junto de nós e que também é nosso irmão em Deus. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Por que na substância e na forma? Porque eram leis, como nós colocamos aqui, que eram leis necessárias para aquele povo que atravessava o deserto, que precisava de leis mais rigorosas para aplainar um pensamento mais dificultoso no sentido, e turbulento também, não é? No sentido da disciplina. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, que é a menor letra do alfabeto aramaico. Jesus queria nos dizer que nós precisamos tomar estas leis para a nossa mente, para o nosso coração e trabalharmos com ela definitivamente juntos. Nós e as leis. As leis deverão estar dentro de nós, como nós incutirmos a lei para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Nós vamos, como eu acabei de dizer, nós vamos integralizar esta lei dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas atitudes. Isto é, que fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Quando nós conseguirmos, quando este planeta conseguir, a felicidade será espetacular. O Espiritismo é a terceira revelação, é aquele consolador prometido que Jesus nos colocou. Por quê? Porque ele não podia, naquela época, como ele mesmo disse, para aqueles irmãos
que ainda não conheciam nada sobre a espiritualidade, que estavam se encaminhando ou a passos lentos dentro do que ele mesmo, Jesus, dizia. Então ele não podia falar da espiritualidade, da vida após o túmulo, não é? Colocar desta maneira para aqueles irmãos naquela época seria um desentendimento que não era necessário. Então, quando Allan Kardec codificou a doutrina, quando ele, imbuído desta missão, colocou para nós a sua doutrina, e a nossa doutrina hoje, não é? Aquilo que nós, o Espiritismo, este termo cunhado também por ele, nós temos compilado nesta doutrina, nestes 5 livros, no Pentateuco Espírita, todas as lições necessárias para caminharmos de acordo com esta e em direção a estas leis das quais estamos nos referindo aqui. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo fala de quê? Da interação que nós, no mundo do corpo, não é? Do corpo orgânico, porque nós também temos um espírito que movimenta esse corpo orgânico. Então o Espiritismo vem colocar para nós esta situação de interação entre o mundo corpóreo, o mundo material e o mundo espiritual. Mundo corpóreo, porque estamos aqui encarnados ainda. Quando passarmos para a espiritualidade, iremos interagir também com aqueles que ficaram aqui, não é? Se assim Deus o permitir. Ele nos mostra o Espiritismo não mais algo sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma intensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. Por quê? Fenômenos incompreendidos. Por quando, há muito pouco tempo atrás, não é? Porque a doutrina espírita ela é uma criança ainda. Ela tem 160 anos, um pouco mais, mas há 160 anos atrás, quando você falava em espírito, em comunicação espiritual ou qualquer das situações espirituais das quais nós falamos hoje com mais propriedade, isso era um absurdo, ninguém acreditava, ninguém imaginava que pudesse ser assim. Allan Kardec tirou este véu tênue que nos separa aqui no mundo corpóreo do mundo espiritual e desta maneira revelou esta outra situação do qual nós estamos falando e que hoje, felizes e confortados espiritualmente, sabemos que a vida após a morte do corpo orgânico, ela continua pujante, vibrante, em outras situações na espiritualidade, em outras dimensões, em outros mundos, e é para lá que nós estamos destinados a ir. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo a personificação que nós estamos conversando aqui, que é a da espiritualidade. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem nenhuma individualidade. Por quê? Porque é fruto do ensino oferecido, não por um homem, mas sim pelos Espíritos. O Espiritismo não é a regra de um homem falando, é sim o ensino dos Espíritos. Jesus colocou para nós o cristianismo da maneira como nós hoje o seguimos. Moisés colocou as suas leis mosaicas individualmente. Mas o Espiritismo não tem dono. O Espiritismo é uma doutrina de livre pensamento. E como uma doutrina de livre pensamento, como o próprio Allan Kardec disse, colocou e está nos livros para quem quiser ler, ela é uma doutrina que incentiva você a se descobrir. Você precisa ir em busca dela, ir em busca daquilo que você é, daquilo que você é referência, não é? Por que é que eu fui criado? Como é que Deus me criou?
Por que é que eu estou aqui na Terra? Daqui eu vou para onde? O que é evolução? Todas estas dúvidas nós, dentro da doutrina espírita, conseguimos elucidar através de quê? Dos estudos que estão ali para qualquer das pessoas que se interesse. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Que ideias são essas? Ideias de progresso. Ideias não só de materialidade, que ainda é necessário no nosso planeta, mas as ideias espirituais, aquelas que alavancam o progresso da alma, aquelas que nos trazem sentimentos mais reais e verdadeiros, e não somente aquele progresso material que une o homem ao dinheiro e aquilo que o dinheiro pode obter. Tem essas ideias, de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, não é? As suas precursoras. Não se acredite, porém, que este desenvolvimento se efetue sem lutas. Todo aquele que quiser trabalhar dentro de uma casa religiosa, seja ela qual for, vai entender o que está escrito aqui. É luta, é luta, é luta, todo dia é luta. É uma luta que você tem que sobrepujar com a sua vontade, com a sua fé, com o seu desejo. Porque os empecilhos, eles existem em qualquer lugar. Sempre. Sempre que nós tivermos ideias novas, precursoras, ideias de vanguarda, nós vamos passar por dificuldades maiores do que se estivéssemos acomodados em cadeiras e sofás de veludo, não é? Sem fazer absolutamente nada, e que também nos levará a absolutamente lugar nenhum. Porquanto, cada passo é dado em uma encarnação. Para cada existência que nós nós damos um passo. Em direção à evolução, em direção ao entendimento. O que nós não podemos fazer é involuir, é ficar estacionados, porque isto nos atrasará muito sempre. E nas sucessivas vidas, aprendemos mais e mais com diferentes experiências. Esqueceremos desta vida atual e suas tribulações de alegrias e prazeres. Esqueceremos desta vida atual de tribulações, de prazeres, como esquecemos das outras existências que já tivemos também. Então, não devemos nos apegar excessivamente a esses problemas, a essas aflições, aquilo que nos incomoda. Tenhamos sempre o pensamento de que a evolução, ela se faz solitariamente. Nós, ao desencarnarmos, vamos para o lugar que estamos conquistando com o nosso esforço. Se outros à nossa volta, e esses outros é quem quer que conviva conosco, tem pensamentos de evolução diferentes, pense sempre no seguinte: eu preciso me adiantar, eu preciso procurar aquilo que eu necessito. E é aí que você tem que se esforçar. É aí que você precisa vencer as dificuldades. É aí que você não pode desistir. É aí que essas dificuldades, na medida em que você as ultrapasse, vão significar a vitória da sua evolução espiritual. Por isto eu digo, a nossa evolução, ela é solitária, porque nós não conseguimos com outras pessoas o mesmo pensamento. Não conseguimos ser homogêneos neste pensamento. Então, cuide de você, cuide dos seus passos, cuide dos seus pensamentos, cuide daquilo que Deus colocou para você como estas leis imutáveis. Busque-as e você estará no caminho correto. Amigos, compartilhem o nosso canal, inscrevam-se, toquem lá no sininho para receber as novidades do nosso canal e no joinha para levarmos a nossa doutrina espírita sempre, sempre, sempre
por um lugar que ela merece. Muito obrigado a todos!